Ele que está aqui conosco, João Augusto, sua primeira participação. Se apresente, doutor João Augusto. Bom dia, boa tarde, boa noite para cada um que estiver assistindo no horário escolhido. Sou João Augusto, né? Atualmente secretário-geral do sindicato, e pelo tema de hoje eu vou falar a experiência vivida na Conferência Nacional de Saúde que aconteceu em Brasília semana passada. Tá certo, doutor João Augusto. A gente tentou, né, Agemiro, aqui uma conexão Brasília, conexão, né? Brasília, mas foi bom que a gente já ganhou experiência. Se alguém não puder estar aqui na bancada, faz uma ligação. Já veja lá, doutor Tiago, está atrasado, viu, doutor Tiago? Vai entrar no podcast seu atraso, viu? Então, João Augusto, seja bem-vindo. Primeira de tantas vezes a gente vai fazer, né, Agemiro, aqui. Você disse que ia chamar Espina? Não, mas o Espina é quando o advogado entrar. Ok. Mas aí a gente teve que mudar o bloco. Okay. Assim, ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Então, mudou o bloco. Queda de pauta, né? Isso, e volta, e retorna, enfim. Mas vamos lá, João. Vamos começar primeiro com o seu poder de síntese. Mas, doutor Elton, me permita agora interrompê-lo. Doutor João se apresentou, mas ele trabalha na unidade. A gente gostaria de saber qual unidade de saúde que ele trabalha. Se apresenta, João. Porque eu dei minha apresentação enquanto sindicato, né? Mas assim, eu sou médico aqui da Prefeitura de Aracaju, trabalho na unidade de saúde Onésimo Pinto, concursado já vai fazer 17, 18 anos na mesma equipe, com a equipe de saúde, que para mim é 10, lá com a enfermeira, os agentes de saúde, somos os mesmos também. Dentro desse período, eu acho que eu sou um dos poucos privilegiados que a minha equipe de saúde da família não modificou nesse período. Isso é muito bom para o fluxo de trabalho e assistência à população. Muito bom, João. Doutor, ele deixou a deixa para a gente mostrar aí o quanto é importante o concurso público, né? Está na unidade há mais de 15 anos já nessa unidade. Os pacientes de Aracaju sofrem bastante com a troca de médico, com a mudança de médico. Na minha UBS, doutor João, realmente é uma troca constante, e eu já estou há mais de 15 anos, outro colega lá, porque o concursado, então, senhores prefeitos, senhor governador, o concurso é que fixa o profissional de forma melhor para dar um atendimento à população. Eu não podia deixar passar essa oportunidade. Tá certo, doutor Agemiro, tá certo. E reforçando, né, Agemiro, que esse diálogo nosso, e aí João vai falar isso, que na Conferência Nacional de Saúde, um dos temas foi o fortalecimento do SUS, concurso público, mas vou deixar para o doutor João falar. Doutor João, primeiro, pro leigo, porque no nosso programa você viu que a gente fala sobre mais diversos temas. O que seria uma Conferência Nacional de Saúde com seu poder de síntese, viu? Então, para que todo mundo compreenda, o controle social, ele tem um papel importante para definir as regras e as políticas públicas de saúde. No caso, o SUS, Sistema Único de Saúde, lá na legislação, tanto da Constituição Federal quanto da lei que criou o SUS 90 e o complemento 92, anos de 90 e 92. Então, para chegar na Conferência Nacional de Saúde, tem as conferências locais, que são as unidades de saúde, as primárias, em que delegados são eleitos das conferências locais, que esses delegados eleitos vão para as conferências municipais. No caso, eu fui para a de Aracaju. As conferências municipais elegem os delegados estaduais, que vão para a conferência estadual, no qual também fui eleito, e tudo representando o Sindicato dos Médicos. E da estadual são eleitos também trabalhadores para a nacional, da qual o sindicato também, eu fui eleito pelo sindicato. Foram 3 vagas para Aracaju de trabalhadores, no qual o Sindicato dos Médicos obteve uma vaga e fomos para a nacional. Então, esse é o princípio para chegar na Conferência Nacional de Saúde. E ela é composta de todos os integrantes delegados, que são mais de 4.000, sempre segue uma proporção, desde a conferência local até a nacional é respeitada, da qual, do total de delegados, 25% são trabalhadores, 25% são
gestores e prestadores de serviços, 50% são usuários. Então, sempre é essa proporcionalidade de integrantes. Então, e aí chega lá para a Nacional para realmente definir e votar as propostas que vieram desde as locais, municipais, estaduais, porque lá na Nacional já não se cria propostas, e sim pode até modificar algum texto para aprimorar, mas não se cria mais. E aí nós, delegados lá, votamos naquilo que achamos ou achávamos que era melhor para o SUS. E aí constitucionalmente e pela legislação, o parâmetro do qual o governo federal, governo estadual e governos municipais têm que implementar políticas de saúde naquilo que é decidido na Conferência Nacional de Saúde. Eu vi, João, que antes da gente entrar na conferência propriamente dita, que o governo do estado teve algum problema de questão de diárias, de transporte, acabou não, digamos assim, entrando com a contrapartida. Eu vi que houve essa denúncia, inclusive, pessoal, essa matéria vai estar lá, né, Mércia? Estará lá no nosso Instagram. Mércia fez uma matéria com o Enzo falando dessa questão dessa vez, acabou o Estado também não ajudando, né? Apesar de não ser obrigação, mas o Estado poderia dar essa contrapartida. Primeiro dia de conferência, como foi? Já foi votado algum tema polêmico? E eu acho que a importância, viu, Agemiro? Eu já falei isso no programa passado, dos médicos começarem a participar do conselho local, começar a participar das conferências municipais e participar da conferência estadual. Por quê? A importância que João teve lá numa tentativa de debater um tema polêmico, não polêmico, mas importante, sobre a questão dos mais médicos. Acho que cabe, inclusive, um programa só para a diretoria discutir o mais médicos aqui. A importância de discutir as privatizações, a importância do concurso público, a importância da carreira no SUS, todos esses temas provavelmente foram debatidos lá. Como foi a recepção desses temas lá, durante esses dias que você esteve lá? E se a plateia esteve extremamente favorável a esses temas sem polêmica, sem queixas? Então, nesses 4 temas aí que você abordou, o que eu até gostei, porque a receptividade foi extremamente positiva em relação a esse tema, e espero até que os governos acolham também, porque lá foi aprovado tudo o que era contrário a formas de privatizar. Então, o lema mais cantado lá era: o SUS é nosso, o SUS é do povo, o SUS é público. Nada de dinheiro para a ente privada. A ente privada tem o seu papel lá na ente privada e não dentro do serviço público. Esse foi um tema 100% votado, para que vocês entendam. Nós éramos mais de 4.000 delegados, como eu já disse nas proporções. Foram separados 48 grupos de trabalho, 4 eixos de trabalho, 48 grupos, dentro de cada eixo 12 grupos. Então, de cada 12 grupos, para cada proposta ser aprovada e direto ir para o relatório da conferência, precisavam ter 7 aprovações dos 12 grupos. Para que essa proposta fosse para a plenária final, caso ainda não fosse consenso, ela tinha que ter 50%, ou seja, 6 aprovações com pelo menos 50% dos 12 grupos, e aí iria para a plenária final. Então, assim, foi algo que, para realmente ter chegado no relatório, precisou ter um certo consenso dos delegados presentes. E o gestor ele poderia interferir nesses resultados, porque se não tivesse 70%, agora o que eu achei mais importante, que fica uma mensagem para o gestor, é que veio dos usuários. Assim como a gente teve aqui na conferência municipal, o usuário questionando as políticas emanadas pelo gestor,
Lá em Brasília, o que me surpreendeu também foi que a maioria dos usuários criticou essa posição de terceirização, criticou essa posição de rotatividade da classe médica na assistência, querendo que tivesse concurso. Mas alguns ainda até defendiam. Vou dar aqui já a questão de articulação, quando eu defendi modificação no programa Mais Médicos, que eu tive que debater com os indígenas, né? Porque lá a gente estava em todo o Brasil, todos os estados representados no Distrito Federal, então a gente tinha que debater com todos os representantes lá. Então, assim, quando o indígena veio, a gente tem que ter receio até com as palavras, né? Quando o indígena veio questionar, doutor, mas o médico não quer ir para o rincão, então não adianta fazer concurso público, porque não vai. Eu disse, olha, a minha defesa aqui em relação a esse tema é porque o concurso, ele infelizmente, ele não vai talvez ser a solução plena, porque o gestor não vai querer oferecer o salário que atraia. Mas ele botou um salário aí no programa. Então, a minha sugestão aqui é que, mantido esse salário do programa, seria ideal que fosse maior, mas mantido o salário do programa, porque ele não faz concurso público, foi essa a minha proposta de alteração, porque de 100 médicos que ele leve para lá, com o concurso, em 4 anos, eu sei que talvez 50%, 70% saia, mas 30% ficou. E na proposta atual do Mais Médicos, o próprio governo retira esse médico. Então, ele não está promovendo uma assistência continuada com o mesmo médico, porque ele mesmo, via programa, veda a permanência do mesmo médico. Então, isso é prejudicial para a população. Então, a gente foi argumentando, até que, no meu grupo, eu consegui que a maioria, no caso, só teve um voto contrário, então éramos quase 70 por eixo, por grupo. Então, só consegui um voto contrário ao destaque, mantendo plenamente a proposta que veio do governo. Então, assim, quando a gente argumenta, quando a gente convence, e aí é onde a classe médica precisa se articular. Porque não adianta só existir o Sindicato dos Médicos de Sergipe quando a gente vai para a instância nacional. Precisa ter os outros sindicatos médicos presentes nos outros grupos de trabalho, porque são 48. Então, dos 12 grupos de trabalho referente a esse tema, só foi aprovado no meu. Ô, João, você vê, né, Agemiro, polêmico, como sempre, assim, essa questão de... E a gente vai ter um espaço para a gente debater só a questão dos mais médicos, porque é importante que nós coloquemos o nosso posicionamento. Lá teve também, João, um ato. Esse ato foi sobre o quê? Enfim, você participou desse ato, inclusive foi na hora do tututu, que a gente estava tentando falar com o João. O ato que acabou atrapalhando um pouco a minha entrada, a minha inserção na semana passada. Sim. Foi a conferência elaborou o ato público exatamente em Brasília, né, que é o Fórum das Mobilizações Nacionais. Foi em frente ao Museu Nacional. Foi muito amplo a participação. Eu critiquei lá na hora porque eu achava que ia ter uma caminhada em direção ao Congresso, porque estava na mesma avenida, mas infelizmente ficou um ato parado lá no museu, muita gente em defesa do SUS e de políticas públicas do SUS, e como estava lá bem dito na faixa verde, público e não privatizante. Então, foi extremamente participativo e proveitoso, e aí foi um dos motivos pelo qual acabou dando não tão certo a minha inserção na semana passada aqui no programa. João, a gente vai ter tempo para discutir ainda, né, Agemiro? Aprofundar a questão do controle social. Inclusive, nós teremos uma reunião importante no Conselho Estadual de Saúde próxima semana, com o debate da pediatria, com o debate da fundação, com o debate... Então, faça suas considerações finais sobre a sua experiência durante a Conferência Nacional de Saúde. E, claro, você será a figura aqui que vai estar aqui, né, Agemiro?
Constantemente. Então, você é da casa, então fique à vontade para as considerações finais. Para as minhas considerações, eu só chamo a atenção dos médicos para que eles se insiram no controle social das suas unidades de saúde, dos seus centros de especialidades, porque a população clama a participação dos médicos. Isso eu percebo tanto localmente, percebi nacionalmente. A ausência dos médicos desses fóruns de discussão pode atrapalhar a evolução do sistema de saúde pública. Então, assim, eles clamam, eles falavam para mim, poxa, a gente gostaria que mais médicos participassem. Isso foi a fala, eu conversando no plenário com alguma, porque eu não conhecia a maioria esmagadora das pessoas lá. Mas esse era um grande clamor. Então, assim, que os médicos comecem a participar dos conselhos locais e eles tenham a coragem mesmo de criticar para propor melhorias até na sua própria assistência local. Então, é importante a participação. Sem a participação da classe médica no controle social, o médico, como diz aqui o programa, deixa de ter voz. E o foco aqui é que o médico tenha voz, não só apenas nesse programa, mas lá, começando na sua unidade de saúde até o espaço que é aberto na Conferência Nacional de Saúde. Valeu. Muito obrigado, doutor João. Doutor Elton, me permita agradecer. Doutor João estava de férias a semana passada, mas assumiu... Estou ainda, mas estou aqui. Não, estava semana passada, né? E foi a Brasília, levando essa bandeira médica em defesa, tentando mudar ou melhorar pelo menos essa contratação ou concurso público para o médico da família, com uma possibilidade de se estender para outros médicos já que será uma contratação federal. E Dr. João continua de férias e está conosco aqui. A gente tem que agradecer, mas Sindimed é isso, é participação, até dia de férias, temos que usar, porque o João é uma peça valiosa do nosso time. Artilheiro, né? Cristiano Ronaldo. Então, pessoal, claro, eu tenho que falar dos nossos parceiros, Sindicato dos Médicos, que os nossos